Ô, Caio e Pedro, todo mundo está tendo dificuldade, pelo menos nos jogos de ontem, da Copa do Brasil. O que que nos espera? Esse Vila Nova que está ali na parte de cima da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro. Samuca, guardadas as devidas proporções, porque, claro, o Vila Nova é um clube de Série B que tem um calendário diferente do Cruzeiro, mas o Vila faz um 2025 até bem mais estável do que o Cruzeiro, né? Vive um bom momento, porque conseguiu ser campeão goiano, quebrando um tabu aí de cerca de 20 anos. Começou bem a Copa do Brasil, né? O Vila já começou a Copa do Brasil há algum tempo, passou pela Inter de Limeira tendo dificuldade, depois disso passou pelo Rio Branco. E na Série B, que é a principal competição, o Vila tá no G4, né? Perdeu na primeira rodada para o Curitiba e depois disso vem aí de uma invencibilidade, né? O Vila chega para esse confronto contra o Cruzeiro com 4 jogos sem perder, são 3 vitórias e um empate. E o Vila constantemente tem aí, pelo menos, brigado forte por acesso, né? Eu até acho que é questão de tempo para o Vila conseguir um acesso à Série A. Mas, enfim, nesse ano não está sendo diferente. Em início de Série B vem bem, tem aí um jovem treinador, né? O Rafael Lacerda, que no ano passado estava no Amazonas, na segunda passagem dele por lá e agora está no Vila, tem trabalhado bem. Agora, apesar do treinador ser jovem, o elenco tem uma certa casca, né? Em algumas figurinhas aí carimbadas, como por exemplo Thiago Pagnussá, que já passou pelo rival, pelo Bahia, é uma referência na defesa por lá. Bernardo Chapo, que eu já quis o Cruzeiro em um dado momento, é uma peça importante. Ian Mota jogou no Santos, no Inter Miami, estava no Vitória no ano passado, é titular desse time do Vila. Tem também Facundo Labandeira e a referência, né, que é o Gabriel Poveda. Então, pelo menos o time titular é cercado aí de alguns jogadores que estão acostumados com um cenário de Série B, mas com um cenário também de enfrentamento para com clubes grandes. O Vila, até pela menor qualidade, tende a esperar um pouco mais o Cruzeiro no Mineirão, né? E quando a gente olha para a Série B, dos 5 jogos que o Vila fez, só em um, que foi contra a Chapecoense, ele teve mais posse de bola, né? Então é um time que até mesmo dentro do cenário de Série B costuma esperar um pouco mais do adversário, costuma jogar mais em transições. Então é o jogo em que o Cruzeiro vai ser muito instigado a propor, né, algo um pouco diferente do que tem feito nos últimos tempos, porque o Cruzeiro tem jogado muito por meio de transições. Aí fica um desafio para o Leonardo Jardim de fazer esse Cruzeiro propor e propor bem o jogo contra o Vila Nova, porque vai ser um cenário onde o time vai ter mais a bola e vai enfrentar um adversário muito fechado, querendo a qualquer custo carregar um bom resultado para Goiânia. E aí entra o ponto que o Pedro falou no início, né? Tem que ter um time aí fresco fisicamente e adaptado ao contexto do jogo, como o Leonardo Jardim gosta de dizer. E aí, para isso, eu acho que o Cruzeiro vai ter que ser um pouco diferente em termos de escalação de peças do que contra o Vasco, para fazer esse Vila sofrer e conseguir uma boa vitória no Mineirão. E tem um ponto interessante, porque eu comentei sobre isso aqui ontem, né? E eu concordo muito com o Caio. Eu imagino que seja um Vila muito mais reativo. Mas assim como foi naquele jogo contra o Mirassol, se em algum momento o Cruzeiro deixar ali o nível cair, o adversário gostar do jogo, é um adversário que vai se soltar. É um time que aposta muito nos 2 jogadores do lado do campo. São caras rápidos que vão para o 1 contra 1 o tempo inteiro, ataque ao espaço. Mas é um time que, mesmo jogando mais defensivo, em algumas oportunidades, apresenta um pouquinho de dificuldade na hora de pressionar. Eu estava vendo até um dos gols do Goiás, né, no clássico Goiás e Vila, lá na Serrinha, que o Goiás vem com o zagueiro conduzindo, ele acha um passe por dentro com uma facilidade muito absurda, e aí o Goiás consegue construir a jogada e uma finalização de fora. É o primeiro gol do Goiás contra o Vila. Então, mesmo sendo um time mais reativo, acho que ele não consegue, às vezes, imprimir esse ritmo de uma pressão mais forte e acaba facilitando. E aí a gente olha para o Cruzeiro, que é um time que tem mais qualidade do que as equipes da Série B, que tem jogadores com capacidade de desequilibrar. Se tiverem espaço, por exemplo, para receber essa bola no intervalo entre as 2 linhas, o Cruzeiro vai conseguir desequilibrar. Só que pensando num Vila que vai esperar muito mais o Cruzeiro,
eu já até antecipando aí um jogador que na hora que a gente for montar o campinho, eu penso nele como titular, é o Gabigol. Acho que o Gabigol pode entregar muito para o Cruzeiro nessa movimentação, de tirar o adversário um pouquinho dali de trás, dificultar um pouco a referência. O Caio fez um vídeo muito interessante lá para o Fala Cruzeirense, né, analisando o jogo, e aí você olha para a dupla de zaga do Vila, são dois jogadores muito fortes, que gostam muito do duelo, mas são jogadores pesados. Então, quando esse jogador, às vezes, ele sai ali para caçar, para pressionar um adversário no entrelinhas, ele não tem, talvez, a mesma velocidade para fazer esse giro e correr para trás, para fechar esse espaço. E aí, ter o Gabigol para ser esse cara, para atrair a defesa dos caras para frente, e aí se atacar naquele espaço, pode ser um ponto muito interessante. Eu acho muito difícil, por causa de tudo o que ele precisou de fazer contra o Vasco. Mas seria bem bacana ter a dupla Gabigol e Caio Jorge, porque seria justamente esse complemento. O Gabigol baixa ali para atrair um zagueiro e o Caio faz o movimento de atacar. Eu fiz até uma afirmação aqui, sem nenhum medo de errar ontem, que se a gente tivesse a dupla Gabigol e Caio contra o Palestino, teríamos vida muito mais fácil, porque o Gabigol fez certinho todos os movimentos de atrair e de fazer o passe nas costas da linha. Pena que o Lautaro não teve a mesma felicidade na hora de finalizar. Mas acho que para o jogo do Vila, se o Caio tiver condições, né, pensando também no confronto contra o Flamengo, acho que seria interessante ter uma dupla de ataque aí. Fala aí, Baú, para testar, meu filho. Tá tudo certo com o áudio aí? Tá. Agora ficou bom, né? Cara, assim, eu vi umas entrevistas aí do treinador do Vila Nova, né? Que ele falou que é o cara que gosta de jogar na retranca, que quando precisa ele joga, não tem medo disso, né? E assim, ele é questionado sobre isso e ele fala que o Vila ganhou um título depois de, sei lá, acho que mais de 20 anos jogando desse jeito, e que se precisar ele vai jogar. Então, a gente vê um Cruzeiro que nos últimos jogos aí tem um pouquinho de dificuldade de propor o jogo, né? De impor o seu estilo de jogo, inclusive em alguns jogos até tendo menos posse de bola que o adversário. Então, vai ser interessante, porque, na minha opinião, desde que o Leonardo Jardim entrou com esse time que a gente está vendo dito, né, titular em campo, né, contra o São Paulo, para mim o Cruzeiro fez bons jogos em quase todos os jogos, né? Então, inclusive contra o Palestino, apesar do resultado, eu acho que o que pesou foi a gente não ter concluído as chances, né? Principalmente com o Lautaro ali no primeiro tempo. E o jogo vai passar muito por isso. E eu concordo com o Pedro, assim, se a gente tiver jogadores ali na frente, igual Gabigol, que é um cara que, né, um especialista na finalização, não que ele não perca gols, mas aqui tem um refino maior na finalização para aproveitar as chances que a gente tiver, vai passar muito, muito por isso, assim, o Cruzeiro tem que aproveitar as oportunidades, porque quando você vai deixando o adversário acreditar ali, principalmente se a gente está vendo aí os jogos da Copa do Brasil de ontem, né? Assim, nenhum adversário tá vendendo fácil os resultados. O Inter teve que buscar um gol lá no final do jogo. O Atlético empatou, o Fluminense também um gol venceu só por 1-0. Então tá difícil para todo mundo. Os times que hoje têm muito mais acesso à informação, né, a dados e tudo mais. E o Cruzeiro tem que aproveitar que ele entrou nessa, por mais que não é o ideal ainda, mas comparado com o que estava antes, né, entrou numa espiral de jogos tecnicamente um pouco melhor, aproveitar as chances que tiver, de reduzir ali os espaços e aproveitar que vai ser um time que muito provavelmente vai jogar atrás, né, porque o próprio treinador disse, ele não vai vir no Mineirão de peito aberto para enfrentar o Cruzeiro, né? Até seria bom, né? Igual o Bahia fez e tomou 3 aí, foi marcado em cima e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Vai ser interessante por isso. A gente vai ser obrigado a ver um Cruzeiro um pouco diferente no que diz respeito à proposição de jogo.